está ouvindo a gente agora. É muito especial estar aqui com vocês. Estou aqui com um convidado, o Alfredo Siqueira, para continuar aquele bate-papo do nosso último podcast falando aí sobre o mundo dos agentes autônomos. A gente traz então o pai aí de uma das associações mais importantes que cuida do nosso mercado, que cuida da gente, que luta pela gente, que é praticamente um salvador da pátria. Exagero? Alfredo, primeiramente, obrigada. Pra quem não sabe, hoje é sábado aqui pra gente estar gravando. O Alfredo saiu do futebol, tomou banho, veio pra cá. Tô cheirozinho. Salvando a gente, barrado na recepção, mas finalmente conseguimos gravar. Você sabe que hoje eu levei um bolo de um candidato e eu quero falar sobre isso com você também. Tá bom. Marquei uma entrevista 10 horas da manhã. Sabe quem apareceu? Ninguém? Grilos. Poxa, que coisa, hein? Grilos apareceram, mas o candidato não. Ruim. Ruim pra ele, né? Porque você tem uma ótima estrutura aqui. Parabéns. Muito obrigada. Alfredo, então vamos lá. Para quem não conhece, Alfredo Siqueira, agente autônomo de investimentos. Com muito orgulho. Está nesse mercado já há anos, a gente vai falar um pouquinho da sua história. Tá bom. É fundador da Islivres. A Islivres, é. E luta pelos direitos dos agentes autônomos. Pessoa física. Pessoa física. Então, vamos falar um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Como que você chegou até aqui? A gente já estava conversando sobre isso agora no começo. Eu falei assim, você é da velha guarda, porque a gente já conhece a gente autônomo. Sou da média guarda, não da velha, da média. A velha dos caras, eu sou da média. Não, velha guarda. Acho que a gente tá agora talvez na quinta geração do mercado financeiro, né? Eu sou da segunda pra terceira, assim. Tá bom, então né? Sou tão velho para assim. de denegrir. Conta aí um pouquinho pra gente. Eu comecei em 94 como auxiliar de pregão. Auxiliar de pregão Bovespa, né? Eu lembro que a primeira cena que tá na minha cabeça, você falou que não podia falar de política aqui. Tô brincando, você falou que podia falar o que quiser. Já posso falar tudo, aqui pode falar tudo. Eu lembro que... Nosso advogado que lute. Doutor Bonilha, né? Acho que é bom falar o nome dele, ótimo advogado. Então, eu lembro a primeira cena na minha cabeça, além de eu ter entrado cabeludo de brinco, e na hora que eu entrei eu já tiraram o brinco, no dia seguinte eu tava careca. Eu lembro que o Lula estava na porta da Bolsa uma semana depois, porque teve a privatização da Telebrás. O Lula estava na porta... Porque estava tendo a privatização da Telebrás. Ele era contra. Claro, tá bom. Era contra, estava dizendo que a gente estava entregando nosso patrimônio para os estrangeiros e tal. E eu me lembro naquela época, e a gente entrou por um cordão de isolamento, no leilão da Telebrás, o meu chefe, o Maurício, né, ia ser o cara que ia apregoar em nome da corretora que eu trabalhava, né, e a gente entrou no cordão de isolamento e ele falou, não, estamos entregando o patrimônio nacional e tal. E meu bisavô, não sei se você sabe, você lembra de quantos anos você tem? Desculpa te perguntar. Passa. Não, perdão. Você é bem mais nova do que eu. Eu sou da 80, tá bom. Então você é bem mais nova do que eu. Talvez você não se lembre disso, porque isso mudou rápido, né, e talvez um telefone custava, dinheiro de hoje, naquela época, 70, 80, até 100 mil reais. Poxa, minha mãe ficou na fila para comprar um telefone. E meu bisavô era trader de linha telefônica. Apesar de ser analfabeto, ele começou com um caminhãozinho, tal, virou transportadora. Depois, no final da vida dele, ele brincava de ser trader de linha telefônica, né? E eu lembro que eu falei, vai dar ruim, cara. Os caras vão privatizar isso tudo aí e vão espalhar telefone para todo mundo. Ele vendeu tudo, né? Bisavô Arthur, vendeu todos foi o último trade da vida dele, né? Aproveitou o dinheiro dele. Mas aí fiquei de 94 até... Não, só para terminar essa história, acho importante. Hoje, um celular tem mais celular que gente no Brasil, né? Qualquer um tem celular no Brasil. Hoje, o mundo é digital. Se você não tem um celular, você não está no mundo. Né? Tá certo que tem gente que tem mais dificuldade, outras menos. Alguns usam demais, como eu. Alguns usam menos, mais saudável. Mas todo mundo tem, né? Olha que coisa legal, né? E aí fiquei lá até no pregão até 2002. Fui operador, auxiliar de pregão Bovespa. Aí, operador de pregão Bovespa, você tinha que fazer uma prova, tinha que tirar a média 7, e 2 respostas erradas anulavam uma certa. Isso eu acho que devia ter no agente autônomo. 2 respostas erradas anulam uma certa. Porque na nossa profissão, a gente não pode dar uma resposta errada. A gente pode dizer que não sabe. Ninguém sabe tudo. Muitas vezes, às vezes eu não sei de alguma coisa. E você precisa dizer, não sei. Às vezes, as provas que você faz de certificação, na qual você pode chutar e eventualmente acertar. Então, por isso que essa que questão... é o famoso coice de ouro. Por isso que esse negócio de 2 erradas numa certa fazia com que você não chutasse. Se você não sabia, você não respondia aquela pergunta. E você precisava saber 70% do que te perguntavam. E eu não passei na primeira prova, tirei 6,9, e aí depois na outra
tirei 7,1, tinha 19 anos, né? E aí eu virei operador de pregão Bovespa, aí depois fui para a BMF, operador de pregão BMF. Aí eu me lembro, outra coisa legal da BMF também, foi que eu era operador, isso eu posso falar porque foi em 98, eu acho, 98 para 99, eu era operador do Banco Central no dia da maximalização do dólar, a max do dólar. O dólar tinha uma banda cambial entre 1 e 1,10, se não me engano. Aí na hora do almoço, o Gustavo Franco liberou as bandas cambiais, falou, agora o dólar pode ir para onde quiser. E o dólar ficou no limite de alta durante 5 dias. E tinha almoço, não tinha, o pregão parava na hora do almoço. E todo mundo sabia que eu era operador, eu e mais alguns caras eram operador do Banco Central e eu estava na roda do dólar. E aí, com o telefone aqui, eu falei, e aí, patrão, liberou a banda cambial? Ele falou, não, vamos tentar segurar o mercado. Eu falei, como assim segurar o mercado, cara? Os caras já estão me olhando, se eu pregou a venda aqui, eu vou fazer um pastel no vidro. Porque antes, a entrada do pregão da BMF, onde a entrada da BMF hoje, quer dizer, da B3, do outro prédio da B3, antigo, era o pregão, era lá que era o pregão. Ali onde tem o sapato do engraxate? Ali, isso, lá, aquela entrada lá. Lá era o pregão da BMF. Depois que criaram aquele pregão maravilhoso que a gente usou lá durante 7 ou 8 anos. Foi uma pena aquele pregão lá de baixo. Que tem lá. Acho que tem até hoje lá embaixo. Tem, pregão. A gente já fez visita. Ah, já fez? É bem legal. E aí eu falei, patrão, os caras vão me impressionar. Não, vende 200 lotes aí de dólar na abertura. Eu falei, a quanto? Ele falou assim, pregou aí a 1,20. Aí abre o pregão, era assim, abre o pregão, todo mundo ficava se olhando e quem pregava primeiro ia ajustando o preço. Aí eu falei, todo mundo tá calado aqui, chefe. Ele falou, chama comprador. Aí eu falei, comprador! Aí o cara, compra o 100 a 1,10, outro compra o 100 a 1,20, compra o 100, tem comprador a 1,30 já, patrão. Ele falou assim, então apregou a venda de 100 a 1,50, sei lá. Eu vendo 100 a 1,50, eu vendo mais 100, porque eu tinha 200 para vender. Aí me jogaram no vidro e eu fiquei no vidro, tipo, uma meia hora, porque eu falava, não tenho mais lote, não tenho. Nesse dia, algumas corretoras quebraram, algumas pessoas físicas quebraram, e alguns ganharam muito dinheiro. Somente aqueles que eu vendi esses 200 lotes aí, né? Esses ganharam muito dinheiro, porque eles compraram e depois foi pro limite de alta. Isso foi em que ano mesmo? 98, 99, por aí. Tem que procurar aí, maximização do dólar, vai pegar a data aí do coisa. Aí eu fiquei lá até 2002, o pregão estava acabando já, inclusive perdi o emprego, não foi que eu mudei para... Perdi mesmo o emprego, acho que a gente tem que contar as histórias ruins também. Porque eu era um péssimo operador de pregão. Eu lembro que o Branco ele falava assim, Alfredo, sabe qual a diferença de você para esses outros caras que estão operando? Você sabe o que você está fazendo. Você sabe que 100 lotes de dólar é tanto, você sabe que se você errar vai dar... Você é muito responsável, você quer anotar tudo com calma. Os caras todos se conhecem, vão beber junto e tal. E realmente eu era o cara mais técnico. Tanto é que no final do pregão, quando eu tinha que dar entrevista para a corretora tal, eu que dava entrevista tal... E teve uma crise lá, não sei qual foi a crise que teve, foi depois da virada do milênio, e eu acabei perdendo o emprego no pregão. E aí fiquei um tempo fora, consegui emprego de auxiliar de pregão para voltar lá para o começo, porque auxiliar de pregão naquela época, boninho era ok, né? E tinha essas coisas naquela época, né? Falavam que formava o caráter, tal, não sei o quê. Isso a gente não está para discutir aqui. Mas, enfim, eu sofria, não fazia. E aí, poxa, Dino, voltando como auxiliar, não sei o quê, eu falei, cara, eu preciso estar no mercado, né? Preciso estar aparecendo. Aí consegui, através de um relatório que eu escrevi um relatório chamado Relatório Brasil, escrevi durante 14 anos esse relatório, e consegui uma entrevista numa corretora. E o cara falou, pode começar aí como auxiliar de mesa e eu vou te pagar um salário de R$3.000 ou R$5.000, sei lá. E se você começar a atender os clientes que a gente vai jogar na tua mão, que são só os piores, né? Porque naquela época ainda ninguém queria atender pessoa física. Era só institucional, né? Se a pessoa física passasse na porta da bolsa e quisesse investir, alguém ia falar, vai pôr um banco, vai pôr na poupança. Não, mas é 100 mil, dinheiro de hoje, 1 milhão, talvez 1 milhão eu quero atender, mas 100 mil ninguém atenderia. Né? E aí começaram a me jogar esses clientes pequenininhos para eu atender, eu comecei a atender, e aí falou assim, se você fizer de receita mais do que você ganha de salário, a gente te contrata como agente autônomo, você faz a prova tal, de agente autônomo, e aí você vira agente autônomo. Aí eu fiz a prova, virei agente autônomo, fiquei lá, fui crescendo na corretora, aí fiz uma equipezinha minha como agente autônomo também. Aí em 2009, a corretora falou, aí já falando da profissão, da história, a Bolsa colocou, porque agente autônomo nasceu desde o começo como um pastinha de corretora, aquele cara que colocava a pastinha e ia sair para vender as ações na década de 60, 70, que a Bolsa tinha muita pessoa física, depois teve uma quebra e pararam, né, as pessoas físicas.
E aí, quando começou o agente autônomo na segunda leva, essa a qual eu faço parte, era assim, cara, você vai ser agente autônomo para a gente não te pagar os direitos trabalhistas. Era essa a real, né? Ele ficava na corretora, tinha cartão de visita da corretora, né? Só trabalhava na corretora. Então, começaram-se a ter alguns problemas trabalhistas. O cara falava, pô, eu tinha vínculo com a corretora, né? E aí alguns ganhavam, outros não, tal. E a Bolsa falou assim, olha, a partir de tal data, quem tiver agente autônomo dentro da corretora, Dani, vai ser, não vai ter selo do PQO, Programa de Qualificação Operacional. São os selos que as corretoras têm de qualificação operacional. São selos muito importantes, é bem legal isso aí. E aí a corretora que eu trabalhava, que era Fator, não tem problema falar, falou assim, cara, a gente quer que você seja o responsável pelos agentes autônomos que a gente vai tirar daqui de dentro e montar um escritório fora para eles, e a gente precisa montar uma mesa de B2C aqui, de mesa proprietária, né? Porque a gente não... Até então, qualquer cliente que ligava na corretora era do agente autônomo que atendia, né? E aí fidelizava para ele e tal. A corretora não... Os agentes autônomos eram os assessores de investimentos da corretora, né? Então, quando saiu, alguém precisava atender aquele telefone e não fazia mais sentido passar para o cara que estava fora da estrutura da corretora, né? E aí a gente montou também a mesa B2C, montou o B2B. Foi assim, por isso que quem for trabalhar como agente autônomo, ou quem conhece, a vida de agente autônomo é mais difícil, mas é muito mais legal do que ser empregado, executivo de banco, né? Quem quer ser executivo de banco, Aí eu fui ser superintendente, né, de 2009 a 2014. E, eu lembro uma vez que quando eu decidi sair, voltar a ser agente autônomo, eu estava voltando uma viagem com a minha esposa para o Nordeste, ela falou, tá vendo essa foto sua aqui de 2009? Então, e essa aqui que a gente bateu agora nas férias, olha as suas rugas de preocupação, olha a sua cara de preocupado, você está sempre nervoso, essas políticas de banco, um querendo passar o pé no outro, tal, não sei o quê. Sai disso, pô, você ganhava mais dinheiro antes, você era mais feliz. Aí eu falei, cara, você quer saber, eu tinha 21 anos de profissão, 21 anos meio como empregado, sempre dentro da corretora, apesar de ser agente autônomo, estava dentro. Falei, pô, 21 anos é a emancipação de uma pessoa, né? Mas não 21 anos de idade, né? Eu tenho 21 anos de profissão, eu tinha quase 40 anos de idade. Vou montar meu negócio. Aí montei a DNA Invest, que é um agente autônomo de investimento, e estamos aí até agora. De 2014 até agora 2021 com a DNA Invest. Eu acho que você falou muita coisa legal nessa história toda, assim, de mudanças, de evolução. Se você pegar alguns setores da economia, eu acho que não sofrem uma evolução tão rápida e mudanças de forma tão bruscas como o agente autônomo vem sofrendo. Até quando a gente brincou de falar assim, você é da velha guarda, você falou, não, da velha guarda não, da média guarda talvez. Eu não sei se você conhece a Alone Batiste. A Alone hoje ela é... Lone, conheço a Alone da Guide. Que tá na Guide e tal, ela é Sim. diretora lá de educação da Guide e tal. A Alone é fantástica, né? E a Alone, quando a gente conversa, ela fala de 3 ondas, assim, de agente autônomo, fala de modelo de atendimento e tal, beleza, modelo de atendimento é uma coisa. Mas o que você enxerga que mudou efetivamente para agente autônomo? O que ele teve que se reinventar? Qual o caminho para ele efetivamente ganhar dinheiro? Porque trabalho com um camelo, pelo menos até montar sua base, de clientes, onde você consegue trabalhar. Eu trabalho igual camelo até hoje mesmo. Mas no começo ganha igual mendigo. Eu escuto muito essa. Trabalha igual camelo, ganha igual mendigo. Mas você vai continuar trabalhando como camelo toda a vida. Mas você deixa de ganhar igual mendigo. Porque depois de 3 anos, se você tá ganhando mal, vai pro banco. Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Sim, se você estiver ganhando mal, como a gente autônomo. O que você enxerga primeiro dessas mudanças? Porque aí eu acho que a gente vai entrar no meio dessas mudanças justamente no nascimento do AIS Livres. Eu acho que o que mudou desde que eu comecei em 2002 até agora foi o leque de produtos, foi a prateleira de produtos que a gente tem para... Antes você era um operador um trader, um broker, um cara que o cara ligava para comprar e vender ações. Né? Hoje o agente autônomo é um assessor de investimentos, é o cara que educa o cliente, né? É o cara que vai lá nos rincões do país para buscar para investimento. Vê o meu exemplo, apesar de eu trabalhar numa corretora e ter começado como vendedor de bolsa, operador de bolsa e tal, então tinha que saber todos os detalhes de todas as ações, tinha que dar só esse call para o cliente, e isso é um pedaço do bolso dele, né? A gente começou a ampliar esse leque,
né, de produtos. Hoje o assessor de investimentos é o cara que o cliente conversa sobre tudo, né? Tudo, todas as questões de investimento. Então, acho que o que mudou foi isso, a gama de produtos que o cliente, que o agente autônomo trabalha, né? E outra coisa que mudou, que a gente já falou, que ele saiu da corretora e montou seu próprio escritório, a sua própria marca, o seu próprio negócio, né? Alguém amparou esse cara? Como assim? Porque aí, vamos lá. A maioria eram funcionários de uma instituição. Eram funcionários, não, eram agentes autônomos Mas eram funcionários de uma instituição. de fato eram agentes autônomos, de direito eram funcionários. Eram funcionários. Então, de certa forma, aquela empresa direcionava o que eles tinham que fazer, ou não. Assim, pelo menos eles tinham um espaço físico que não era, eles se custeavam, né? Toda a estrutura que hoje a gente, como tem no escritório, a gente tem necessidade de uma consultoria jurídica, que é a gente que paga, a necessidade de um espaço físico, que é a gente que custeia, necessidade de almoxarifado, então, acabou o papel higiênico. Na corretora a gente não tinha problema com isso. Hoje, se a gente esquecer, vai dar ruim pra alguém. É copo. A gente tava brincando aqui esses dias, começou a sumir garfo. A galera não quer lavar, começou a jogar garfo. Não, o cara come, joga no lixo, é isso aí. E aí, fora isso, a gente vem naquela história do que pode ou não agente autônomo. Então, se o agente autônomo nasceu lá atrás para suprir uma necessidade das corretoras colocar aquele perfil ali para trabalhar, a gente tem taxa de fiscalização para pagar, a gente tem regras a serem cumpridas, porque a CVM determina o que o agente autônomo não pode fazer, e ele pode pouca coisa, porque ele mais não pode. Eu falei que agente autônomo é igual criança de 1 ano, só escuta que não pode, não escuta pode. E aos poucos, o mercado foi evoluindo e os grandões aparecendo. A gente tem hoje, acho que a XP estourou, o BTG entrando no mercado com tudo, Safra querendo navegar essa onda, que entraram de uma forma com uma visibilidade muito maior do que as outras têm. A gente tem corretora a rodo, a gente tem Guide, a gente tem Hora. Muito menos do que tinha antigamente, viu? Sim, porque elas começaram a ser incorporadas, né? Umas às outras foram incorporadas. Quando você pega Rico, é da XP, Clear é da XP e por aí vai. Mas o que vem para olhar para isso, que a gente teve um aumento absurdo da taxa CVM, que era... Eu nem lembro quanto que era, em 2014, quando eu virei agente autônomo, essa taxa... 165,74 por mês. E de repente, quando virou um ano trimestre, lá... perdão, por trimestre. Aí, de repente, quando virou um ano lá, o boleto foi para 600 e cacetada. Quem que apareceu aqui para proteger o assessor disso? Primeiro, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o grande problema da profissão é a regulação. A regulação da profissão foi feita para um tipo de cara. E hoje esse cara não existe mais. Que era foi o cara feito para o cara que trabalhava dentro da corretora. Esse cara não existe mais. Esse cara é outro. Aí deram uma gembrada lá, mexeram algumas coisinhas e estão fazendo uma nova aí que também, na minha cabeça, depois a gente pode até falar disso. Então, acho que a grande dificuldade que tem é regulamentar mesmo. Todo mundo reclama que a regulamentação é péssima. Se você vê o que você pode e o que um gerente de banco pode, ou o que um gerente de banco faz, ou o que um banco faz, eu até vou entrar já num tema aqui polêmico. A gente teve um estudo do ASA, da CVM, sobre exclusividade e sobre o tal do conflito de interesses. Né? Conflito de interesses o pipoqueiro tem, o dentista tem. Eu tirei a vesícula aqui, eu não sei se o médico tinha ou não tinha conflito de interesse para tirar a vesícula, não sentia dor, mas ele queria tirar. E às vezes vai, não sei se é verdade. Né? Tem médico bom. Lembra que outro dia passou no Fantástico médicos que mandavam você fazer cirurgia de prótese, colocar uma prótese. Imagina, mutilar sua perna e você não precisava fazer isso. Né? Tem médicos bons e tem médicos ruins. Imagino, e tenho quase certeza, 90%, que a maioria dos médicos são bons. Inclusive esse que me operou, Deus livre, ele está assistindo. Ele é zagueiro lá do clube. A gente acredita em você. É zagueiro, eu sou atacante. Imagina eu falar um negócio desse, o cara vai me bater. Né? Então tem médicos bons e tem médicos ruins. Mas dizer que o agente autônomo de investimento é conflitado daquela forma que a CVM falou... Eles desenham meio como uma bandido, né? Desenham, né? E o agente autônomo, ele reduz... Eu fui chefe da área de B2B, de B2C também da corretora, eu cuidava das duas áreas, né? Coordenava essas duas áreas. O custo de vendas, isso não sei se você sabe, do B2B
do agente autônomo para a corretora, o custo de vendas para a corretora, é 1/3 do custo de vendas do B2C. Pergunta para a Luna, ela pode confirmar ou não, não sei. É 1/3 de venda, o custo de vendas. Então, o que acontece na realidade é que a margem de lucro da corretora, quando ela trabalha com agente autônomo, ela se exponencia. Né? Inclusive com esses incentivos que estão jogando aí no mercado. Aí a gente pode falar disso mais para frente. Eu conheci dos números que eu estava olhando lá. Então, a margem de lucro da corretora com o agente autônomo é muito maior. Né? E outra coisa, o agente autônomo é uma carreira em Y. É um especialista. Você é um especialista. Você vai atender cliente pro resto da vida. Por mais que você tenha um escritório com 1.000 sócios dentro, que eu acho, pode falar disso também, o que eu acho disso, você vai continuar atendendo seus clientes, você vai continuar dando atenção para eles, você vai estar disponível, né? Você está aqui, você falou sábado, né? A corretora está pagando para você estar aqui, né? Não está pagando, né? Então, o custo operacional cai e o atendimento é muito melhor. Imagine a corretora lá, tem um sistema de receber ordens de assessor de agentes autônomos. Ela tem 100 agentes autônomos espalhados pelo Brasil. Você é uma delas. Você vai fazer uma captação de um cliente, vai captar lá, sei lá, R$100 mil e vai aplicar em CDB. Você vai lá no escritório do cara, você explica a diferença do CDB pré com o CDB pós. Vou colocar robô. Senta na mesa do bar com pessoas de nível, de engenheiro, advogado, né? E pergunta qual a diferença do CDB pré para o CDB pós. Se menos de 80% errarem ou disserem que não sabe, me chama que eu pago o almoço. A não ser que você esteja numa mesa só de gente do mercado financeiro. Mas gente que não é do mercado, e para a gente é uma coisa simples, não é? Então a gente vai gastar o tempo nosso para explicar para o cara. Aí o cara vai lá e faz a aplicação do CDB lá no banco. Você vai entrar no sistema, ou o cara vai entrar no home broker e vai dar um comando. Imagine se e você já abriu a conta do cara, já explicou. Imagine se essa corretora tivesse que captar o cliente. Qual é o custo de captação desse cliente? Qual é o custo de atendimento? É caríssimo. De cada 10 caras que a gente mandava embora na corretora, 6 metiam no pau. Funcionário lá da corretora, do banco deve ser a mesma coisa. E 2, 3 ganhavam. E eu acho que agora que todo falo do banco faz tempo, não me chamam mais para ser testemunha, tinham razão, fazia hora extra, algumas coisas que estavam certas, né? Enfim, é muito mais barato para a corretora. Falando em hora extra, a gente vai ter que pagar hora extra para o nosso estagiário do marketing que está trabalhando no sábado. Mas ele está perdendo um monte de coisa. Está perdendo um monte de coisa, ele vai Cauã está aí firme e forte olhando para a gente. Né, então eu acho que essa questão. E outro ponto que eu anotei aqui por que as pessoas maltratam tanto os agentes autônomos? Por que a gente se sente tão maltratado? Não sei o quê. Por que se você quiser colocar na descrição do vídeo, por que existem mais de 10 receitas que os agentes autônomos geram e não recebem das corretoras? Né? Receita de float, receita de RLP, receita de robô, esse que vende, a corretora vende, receita de multa de saldo devedor, tem um monte de receita de antecipação de resgate, tem receita de termo, de antecipação de termo, tem um monte de receita que a corretora gera através do agente autônomo, o cross-selling que tem lá dentro, o RLP, que aliás é uma coisa até legal se você quer falar, polêmica, depois a gente pode falar sobre ele. Tudo isso o agente autônomo não recebe, né? E a corretora recebe essa grana. Então o que falta para a gente? Falta união. Falta os agentes autônomos se unirem. Às vezes as pessoas falam, não, vamos fazer a greve, vamos deixar de pagar a taxa CVM. Não, união é conversar, união é estar junto, união é pressionar junto. Não, até porque aí eu vou te falar, não é nem que só falta união, falta conhecimento. O mercado está recebendo agente autônomo em balde, achando que é samba do crioulo doido, achando que pode escolher onde trabalhar, porque mudou, né? Você não é mais a pessoa que decide se te contrata ou não, é você que decide se quer ir trabalhar lá ou não. Tá bem nesse nível. E aí entram, e assim, 90% de quem entra nesses escritórios aí não sabe o que é esse agente autônomo. Eles estão figurando em um modelo de negócio onde é um banco sem ser CLT, onde eles são comissionados e cobrados como se estivessem num banco. E aí eles não sabem o que estão fazendo, só têm obrigação de pagar uma taxa, assinam contratos que não sabem nem o que estão assinando através contratos ilegais. Muitos deles são contratos ilegais. Contratos absurdos. A gente viu aí um escritório de agente autônomo que aconteceu aqui, a gente estava conversando com sócios, né? O pessoal que fazia parte ali do contrato social, que falou que para eles saírem do contrato social ia ter que pagar uma multa de 500 mil. Eu falei, mas escuta, quanto vocês receberam? Nada. Não, a gente... Aí vem aquela velha história, porque eu falo para todo mundo, não existe almoço grátis. Todo mundo que aparece aqui fala assim, mas não tem fixo? Eu falo, cara,
Se a gente é autônomo, você Né? quer fixo, Vai pro tem banco. uma contrapartida aqui para ter fixo. E é a contrapartida dessa galera. Aceitaram fixo sem receber comissão, com uma carteira. Então, estavam recebendo um fixo de 13 mil reais. Porra, puta fixo. Ótimo. Só que tinha carteira de 150 milhões, deixando de receber comissão. Ou seja, o cara tava mais se ferrando, que eu não vou usar tanto palavrão aqui, senão o Cacá vai ficar desesperado ali. O cara tava mais se ferrando, deixando dinheiro pro escritório, que não era pra ele, e ainda assinou um contrato falando que se ele destratasse, se ele saísse, ele tinha que pagar 500 mil reais. E aí o pessoal não sabe nem o que tá fazendo. Como é que esse pessoal que não sabe nem o que tá fazendo consegue se unir? Boa pergunta. Eu acho que não é uma profissão para qualquer um. Não é uma profissão para qualquer um. A gente é autônomo, assim como jogar bola, não é para qualquer um. Eu queria ser jogador de futebol, um dia alguém bateu e falou, Fredo, esquece, você vai brincar de jogar bola por causa da vida que você gosta. Mas você não tem jeito para ser jogador de futebol. E também tem gente que não nasceu para ser gente autônomo. Tem que ser um cara empreendedor, né? Tem que ser um cara que está entrando no negócio. Eu sou muito crítico a esse negócio. Claro que tem exceções, tudo tem outro jeito de pensar, mas esse negócio de dar dinheiro na frente, de comprar a carteira, vender, porque tudo que você recebe na frente te custa mais caro depois, né? Até tenho anotado aqui, eu estava com um cara ontem que falou uma frase parecida do Bonaparte, a gente troca os nossos sonhos futuros, que a gente tem sonhos grandes no futuro, por prazeres pequenos a curto prazo, né? Quem falou isso foi o príncipe do Brasil, Luiz Felipe, estava lá falando, ele não está na lista acessória, mas ele é príncipe ainda, né? E ele me contou isso. Eu não gosto do Bonaparte, claro, a única coisa boa do Bonaparte foi deixar o Brasil existir, porque o Brasil só existe por causa dele. Porque ele empurrou lá o Dom João veio para cá e o Brasil hoje é uma nação grande, a gente tem que gostar muito do país, gostar muito da nossa profissão, é uma profissão muito legal, voltando ao tema, senão eu viajo. É uma profissão muito boa, mas falta essa união. Como é que pessoas leigas e que estão começando agora, não são todos que estão começando agora, né? Tem muita gente, né? A gente tem lá 15 mil agentes autônomos no Brasil, mais ou menos, talvez deva ter esse número mais atualizado, 15 mil agentes autônomos no Brasil. Esses que estão entrando no mercado é o quê? Uns 500, 1.000 deve ter entrado 2, 3 mil ano passado, né? Então você tem uma galera que já está há algum tempo, que já sabe o que é ser agente autônomo. O que me parece é que as pessoas se preocupam muito só com o seu mundinho, os seus negócios, os seus problemas. Isso é natural do ser humano. Você não vai ter ativistas aos montes nascendo aí. As pessoas se preocupam primeiro com o seu, depois com o dos outros, né? Para doar um tempo para uma associação, para doar o tempo para uma união. Isso está mudando, graças a Deus. A gente não entrou nesse tema, mas a associação Wise Livres, que é a associação que eu ajudei a fundar, não fundei sozinho, existia já uma associação que já estava no mercado, se não me engano, desde 2011, 2012. Né? Então, era isso e de 2019 para 2020, só para terminar, depois você pode voltar, eu sei que você vai perguntar, de 2019 para 2021, a gente cresceu de forma exponencial, já somos a maior associação de agentes autônomos do Brasil, e todo mês a gente cresce bastante. Né? As pessoas estão percebendo a necessidade de união e conseguiram, deixa eu só dar um pulinho nisso, depois você faz a pergunta que você queria, a gente conseguiu a redução da taxa CVM, né, que você citou aí, né, que foi para... Que era uma das pautas. Não conseguiu tudo ainda, né? Eu até vou falar disso agora. Para conseguir, o presidente deu uma MP, uma medida provisória, que está no Congresso, e a medida provisória tem 120 dias para ser aprovada. Tá. Se ela não for aprovada em 120 dias, ela caduca. Então, aí não conseguimos nada. Então a gente precisa estar nesse momento agora escolhendo o relator da medida provisória. Eventualmente, eu acho que já foi escolhido, ele me ligou, um dos deputados que a gente conversa, falou, Alfredo, vou ser o relator, mas não foi publicado no Diário Oficial, né? Então não está certo ainda. Então a gente está nesse momento. E aí a taxa CVM, não sei se todo mundo sabe, acho que a gente pode falar, era de R$ 2.500 por mês, por ano, para R$ 2.500 e pouco por ano, para cada agente autônomo que vai trabalhar. E é uma grana. Talvez para alguns agentes autônomos que já estão há muito tempo no mercado não seja muito dinheiro. Não, para quem está começando é uma Mas para quem está começando, né, era 640 e pouco 650 e pouco por trimestre, é bem caro, né? E a gente conseguiu reduzir isso para 530 por ano.
Então vai despencar a taxa CVM, tanto da pessoa física quanto dos escritórios. E isso vai facilitar que as pessoas empreendam no mercado de autônomo. O mercado de autônomo é um mercado de empreendedores. Tá? Não é um mercado de... Mas você ia fazer uma pergunta aí? Eu ia te fazer uma pergunta, porque assim, a gente estava falando justamente das associações, né? Tá bom. Das pessoas se unirem e tudo mais. Essas associações, elas são formadas por assessores do mercado, né? A gente, assim, uma outra associação que a gente já tem hoje é a ABAI, e você foi da ABAI, né, Alfredo? Eu fui conselheiro lá da ABAI. Eu fui o primeiro, deixa eu pegar aqui para não esquecer nada, eu fui o primeiro conselheiro da ABAI que não era vinculado à XP. E aí era o outro ponto que eu ia chegar. Se a maioria é vinculada a uma determinada casa, que é a casa detentora do... tem um monopólio do mercado, 80 a 85% dos agentes autônomos são vinculados à XP. 80 aí? De 80% a 85%. Então você está falando 80% de 15 mil pessoas, você está falando que 12 mil são vinculados hoje à XP. E aí, como é que essas pessoas conseguem brigar pelo direito sem que entre na contramão do que a corretora efetivamente quer ali? Que eu entrei, acho que foi em 2018, que eu virei conselheiro da outra associação, e fiquei lá até o final de 2019, e eu comecei a sentir, tinham duas questões lá que me deixavam um pouco incomodado. Primeiro que no conselho, dos 9 conselheiros, se eu não me engano, 9 ou 11, sei lá, eu era o único que não era XP. Isso era uma coisa que me incomodava. E a segunda era que todo mundo que estava lá na associação era dono, e se falavam donos, de grandes escritórios. Tá. E eu sentia assim... Daqueles G20 e tal? Tá. E na diretoria, dos 3 diretores, 2 eram da XP. E desses 9, eu acho que eram 9. Então, além de mim, desses 8 conselheiros, se não me engano, 6 eram sócios, porque teve uma época que a XP, antes de abrir ações no mercado, deu ações para grandes escritórios. Legal, puta ideia boa, todos os corretores deviam fazer isso, né? Mas deu essas ações para esses caras. E esses caras, além de tudo, eram sócios da XP. Então existia um conflito muito grande, e sem entrar em nenhum mérito específico de qualquer coisa, né? Então, quando a gente começou o As Livres, e eu estava lá ainda na ABAI, a gente pensou assim, poxa, a gente tem que ter uma associação com regras claras para que isso não ocorra. E quem é o pai do As Livres é um cara que chama Danilo. Ele falou, cara, vamos fundar uma associação. Você tem força para isso, você tem conhecimento para isso, vamos juntar as pessoas aqui e tal. Ele juntou eu, mas outro cara que também era conselheiro da associação, um cara que tentou ser diretor lá e não conseguiu porque não era da corretoria de mercado, porque imagina, você só elegia quem ele queria, né, na associação. E aí montou, e aí a gente colocou, por isso que eu pus aqui para não esquecer, 2 coisas no nosso estatuto, que o primeiro é o seguinte, no conselho ou na diretoria, a gente pode ter de 9 a 11 conselheiros e de 3 a 5 diretores. Uhum. Por enquanto a gente está com 3 diretores e 9 conselheiros. Não pode ter mais do que 40% de pessoas físicas que sejam vinculados a uma única corretora. Entendi. Porque senão você vai acabar pautando. E não tem como. Você não pode deixar na mão ainda mais uma associação, na mão das pessoas. Não, todo mundo vai... Porque uma coisa que eu falava no começo, que eu era ingênuo lá, eu falava assim, não, a gente tem que sentar aqui, gente, na outra associação, e tirar o boné da corretora. Tirar o boné da corretora. E pôr o boné da associação. Porque a gente não está representando a nossa corretora, a gente não está representando os nossos escritórios, a gente está representando toda uma classe de trabalhadores, de pessoas que buscam. Então a gente tem que pensar no que é melhor para todo mundo, e não no que é melhor só para a gente. E se deixar isso na mão só das pessoas, né? Por isso você tem que pôr em estatuto, isso é uma coisa. E a segunda foi que a gente até permite que pessoas jurídicas se filiem em associação, não tem problema nenhum. A gente recentemente mudou o estatuto permitindo isso, por as questões legais. A gente está brigando pelo Simples, tal, para a gente autônomo pagar pelo Simples, e a medida judicial precisa ser feita em nome de uma associação, e associado a essa associação precisa ser a pessoa jurídica, porque o benefício vai ser para a pessoa jurídica, Sim. E não para a pessoa física. Então a gente permite que pessoas jurídicas se associem, mas só quem tem voto é pessoa física. Tá. Só quem tem voto e se elege na associação é pessoa física. Então, o voto de um agente autônomo que começou agora e que se associou lá ao As Livres,
e paga R$10 por mês da associação, é caríssimo, né? Tem gente que até não fala, pô, mas dá trabalho, agora a gente tem Pix, faz pelo Pix e o que a gente quer é ter essa representatividade, né? Então esse cara vai ter o mesmo voto do cara que é o acionista majoritário de um escritório que tem 20 bi, 30 bi sob custódia. Então isso dá uma certa paridade. Então e aí montamos o Wise Livres e, putz, diz que o diabo não é poderoso porque ele é o diabo, mas sim porque ele é velho, né? E a gente conhece gente, pô, tô no mercado desde 94. Então, pô, começamos a ir na Bolsa, começamos a ir na CVM e percebemos que as coisas não estavam andando lá. E aí começamos a entender qual era o mecanismo que estava por trás disso. Se você for pegar toda a regulação, até 2011, o agente autônomo podia trabalhar com todos os corretores que quisessem. A XP, em tudo. Em tudo. Inclusive renda variável. Tudo. Né? Eu lembro que o externo, né? Eu lembro que isso está na história da XP, não tem como. Ele trabalhava com 3 corretoras, o Benchimol. E qual foi o grande trunfo que ele teve para comprar a Exata? Que foi aquela que depois virou XP, que era a corretora número 3 lá na Bolsa. Cara, eu vou deixar de trabalhar com essas outras corretoras, e uma era inclusive a Fator, né? Eu trabalhava lá em 2002, para poder só trabalhar com você, mas você vai me dar uma parte dessa corretora, porque eu sou um cara gigante já. Então o mercado naquela época permitia, porque quando você trabalha com mais de uma corretora, tem até aqui, eu acho importante falar isso aqui, que são os benefícios para trabalhar com mais de uma corretora, tanto para o cliente, para o agente autônomo, né? Você vai poder oferecer para o seu cliente uma plataforma de produtos maior, né? Você vai poder deixar ele escolher. Quando você, por exemplo, compra um carro novo, Dani, e aí você fala assim, eu preciso do seguro desse carro. Você vai ligar para o teu amigo que é corretor, se você não fizer aqui, mas se você, uma pessoa que não seja do mercado, vai ligar para o seu amigo e vai falar, cara, comprei um carro novo. É um corretor de seguros, ele vende seguro de várias corretoras. Sim. Ele vai te perguntar, você quer um carro reserva? Você quer um seguro com sala VIP no aeroporto? Você quer só um seguro básico para você? Você quer um seguro minuto? Você quer um seguro que tem marido de aluguel que vai trocar lâmpada para você? Ou marida de aluguel, agora também tem que ser politicamente correto. Né? Mas... Como é que você... Marido? Isso não. Mas enfim, como é que você quer seu seguro? Aí você vai falar, o seguro que eu quero é assim. Ele vai dizer, para esse seguro melhor, sei lá, é Porto Seguro. Aí você vai falar, você não gosta da Porto. Eu, por exemplo, gosto, mas você pode não gostar. Me dá outro. Tem esse da Mafre, tem esse da Icatu, não sei o quê. E aí você vai oferecer o melhor. Então, isso mostra para o seu cliente que você está do lado dele. Caso o agente autônomo queira mudar de corretora, né, o cliente vai poder mudar com ele. Se ele trabalha com várias corretoras, né? Isso facilita a vida do cliente. Com o aumento da concorrência, se o agente autônomo trabalhar com várias corretoras, ele vai poder oferecer para os seus clientes os produtos que tenham mais taxas em outras corretoras, né? Talvez uma condição operacional melhor, porque ele está no mercado, ele sabe onde vai chegar o limite, ele está vendo todas as corretoras. O cliente não tem tempo para essas coisas, né? Ele vai ser mais... Outra coisa, se você trabalhar com mais de uma corretora, você vai ser mais fiscalizado, porque você tem várias corretoras te fiscalizando. Você concorda? Eu trabalho lá no meu escritório com 5 corretoras, né? Respeitando a limitação que tem agora da exclusividade, né? Para valores imobiliários. Mas você tem que seguir a regra mais... Desculpa. Você tem que seguir a regra mais restrita. Certo? Então, isso ajuda bastante, né? Você vai ter mais isenção. Isso, a gente que trabalha com corretora... E eu nasci como agente autônomo, fora de uma corretora, já com várias. Então, eu nunca tive isso. Mas há direcionamento de venda de produtos por parte da corretora. O programa do mês é vender esse pãozinho aqui. Tem que vender. Quem vender vai ganhar uma viagem. Isso é bom para a corretora, mas será que é bom para o cliente? E eu acho que é importante ter essa questão, né? Para o mercado financeiro é muito bom, né? Eu estou falando para o lado do mercado financeiro. Quanto mais concorrência, melhor, né? Para o Brasil, que se adequa à legislação da OCDE. Porque acho que a gente está seguindo no mesmo caminho que foi com a centralização bancária, né? Porque você acabou... No Brasil, enfim, a gente... Que foi até um pouco da pauta do Guedes no começo, de falar de descentralizar essa questão dos bancos, porque nós temos aí os grandes nomes dos bancos, que a gente chama de bancos de varejo.
mas que acho que esses bancos de varejo hoje já atendem 80% da população e das empresas. Que é Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil. E aí você tem os bancos médios que aparecem ali com uma porcentagem, tomando um pouco de risco e tal, que quando veio essa novidade, né, da plataforma de você poder aplicar nesses bancos via plataforma, CDB, LCA, LCI, que não tinha antes, acabou dando um pouquinho mais de funding para os bancos médios, porque o pessoal não ia para esses bancos. Mas ainda é muito na contramão do que é o mercado americano, que você tem um banco em cada esquina, com nomes inimagináveis, você tem lá... Eu sei que você dá uma passeada em Miami, você anda 3 quadras, você tem. Mais banco que no Brasil todo. Numa quadra, eu contei, numa quadra em Manhattan, você tem mais banco que no... Exato. Eu falei isso numa audiência pública na Câmara. Você tem muito banco. E aí você acaba trazendo mais concorrência. Acho que eu concordo contigo, assim, de você estar livre. Você traz mais concorrência, você traz mais possibilidade de trabalho, porque não significa que ser a maior significa ser a melhor, tanto para o cliente quanto para o agente autônomo trabalhar, porque o agente autônomo tem isso também. O cara tá lá no banco, ele decidiu ser agente autônomo, ele só pensa em uma coisa, ele vai para XP. A não ser que ele tenha sido abordado no LinkedIn pelo BTG, ele pensa no BTG, ele vai para XP. Aí, se ele não vai para... Se não é isso, tem o cara que é de outra área, que não tem nada a ver com o mercado financeiro. A gente recebe muita gente assim, a gente consegue acolher muito assessor assim, que são os... engenheiro... Putz, tem gente de todas as áreas que quer migrar, mas muitos que aparecem para migrar, entra e a gente fala assim, mas por que você quer vir para o mercado financeiro? 1% fala a verdade, né? Que é que fala assim, cara, onde está o dinheiro, eu quero trabalhar nisso. Esse aí é a verdade. Agora você fala, pô, porque educação financeira, porque eu acho que isso move o mundo. Porque eu gosto de fazer análise. A pior que eu prefiro... gosto de olhar ações. Não, porque eu gosto de fazer análise, isso que eu acho péssimo. Eu falo pro cara, meu, vai ser analista, irmão. Você não é analista, você é assessor de investimentos. É isso que às vezes acontece também. Mas, acontece super, é verdade. Então eu acho que... A questão é dos oligopólios, Dani. A questão é o Brasil é um país que está caminhando para ser um país dos oligopólios, em quase todos os setores. Isso não é uma exclusividade, não é uma exclusividade do mercado financeiro. É em todos os setores. Em todos os setores. Supermercado, farmácia. E o que ajuda a criar esses monopólios? Os oligopólios, né? Em alguns setores até monopólio, como do petróleo, por exemplo. É regulamentação. A regulamentação excessiva, a criar dificuldades para vender facilidade. A gente tinha se perdido só para eu voltar. Em 2011, tudo mudou. Em 2011, o agente autônomo ele foi proibido de trabalhar com mais de uma corretora. Ele foi proibido de ter sócio no agente autônomo. Usando a CVM, e eu disse isso na frente lá várias vezes, em audiência pública, então não tem problema, usando premissas falsas, dizendo que se o agente autônomo trabalhasse com mais de uma corretora, ele seria mais fiscalizado. Isso não faz sentido algum. Quanto mais corretora você trabalhar, mais fiscalizado você vai ser. Mas qual o problema de ser mais fiscalizado? Não, se ele trabalhasse com mais de uma corretora, seria mais difícil de fiscalizá-lo. Tá. Desculpa. Se ele trabalhasse com mais de uma corretora, seria mais difícil fiscalizá-lo. Não faz sentido algum isso. Né? Hoje os e-mails são todos monitorados pela corretora? Tudo você é monitorado pela corretora. O telefone é monitorado pela corretora? A questão é o seguinte, se você trabalha com mais de uma corretora, você tem mais dificuldade operacional. Mas o agente autônomo... Concordo, que foi justamente o que a gente falou quando você chegou e perguntou. Você tem mais dificuldade operacional. Se você quiser que eu explique o meu modelo aqui, eu posso explicar. Mas você tem mais dificuldade operacional, sim. Mas é uma dificuldade que é coisa de você arrumar. Você vai gastar um dinheiro lá para ter 2 sistemas de gravação, para ter talvez 2 e-mails, você vai precisar ter, você vai centralizar isso, como é que você vai fazer, né? Você vai ter que atender as regras de compliance da mais rígida das corretoras, mas é um benefício para o cliente, é um benefício para a tua empresa, você valoriza a sua marca, né? Você deixa o cliente. Mas aí em 2011 tudo mudou e a CV, a premissa primeira era essa, que era mais difícil fiscalizar, e a segunda era assim, mais difícil punir. Que eu vou punir mais fácil a gente autônomo se ele trabalhar numa corretora só. E essa presunção de culpa que a CVM carrega em cima do agente autônomo, que me tira do sério. Me tira do sério. Dizer que o agente autônomo é presunção de culpa. Você condena o cara antes de cometer qualquer coisa errada. Isso que acontece com a gente, acontece em todos os setores.
todos. Eu estava vendo outro dia, não sei fazer nenhum juízo de valor em relação a gostar ou não dele. Luciano Hang falando que ele foi abrir uma filial e numa cidade pequena, e a lei da cidade tinha tantos habitantes, tem que ter tantos banheiros, e tantos metros quadrados na loja, tem que ter tantos banheiros. E pela conta que ele fez lá, tinha que ter 200 banheiros na loja. E eu falei na prefeitura, não dá para eu abrir a loja aqui. Ou tu muda a legislação, ou eu não vou abrir a loja aqui, cara. E é isso que, se você lê a minuta, você deve ter lido, todo mundo leu, ficou de cabelo em pé, a gente ficou desesperado, inclusive pela má interpretação da imprensa. Se você ler a minuta de proposta da nova regulamentação dos agentes autônomos, a gente pulou já de 2011 para 2020, eles dizem assim, o agente autônomo só vai poder trabalhar com mais de uma corretora, artigo 30, se a corretora permitir, em contrato. A corretora tem que dizer, eu permito que você trabalhe em mais de uma corretora. Aí você fica, na verdade, assim, com um modelo de negócio onde era para o agente autônomo ser uma classe apartada do modelo trabalhista brasileiro, porque você é um empreendedor, como você mesmo falou, só que acaba que o modelo, a regra da CVM acaba te obrigando a ter um modelo que é como se você fosse CLT, sem ser, porque você está com um empregador que, na verdade, é um empregador velado. Até hoje existe só um risco, e esse risco está 100% no agente autônomo.